esse vídeo com certeza vai encontrar você no momento em que você mais precisa. E eu nem tô falando sobre coisas, a mais, são pensamentos, coisas assim da minha vida que eu quero compartilhar com vocês mesmo e coisas que eu acho sobre. Como vocês sabem, eu trabalho com internet há 4 anos. Eu crio conteúdo sobre isso, inclusive aqui eu crio conteúdo sobre a minha vida pessoal, sobre meus aprendizados trabalhando com digital, meus aprendizados que eu entendi na minha vida, coisas que me fizeram evoluir e até mesmo vivências dentro do meu trabalho, que é o mercado digital, eu vendo produtos na internet sem precisar aparecer e também aparecendo, criando conteúdos para produtos físicos e digitais, onde eu vendo por aí na internet, com anúncios, etc. Enfim. Não liguem para isso aqui porque eu, infelizmente, sem querer, arranquei um pedaço da pele da minha maçã do rosto. Não sei exatamente o que aconteceu, mas do nada saiu uma pelinha e ficou assim. Não liguem pra isso. Muita gente vem falar comigo sobre essa questão mesmo, justamente sobre eu começar no mercado digital. Pessoas falam que querem começar no mercado digital ou falam que querem evoluir na vida e ficam perguntando coisas pra mim sobre o que foi que eu fiz pra me desenvolver, melhorar a minha realidade, mudar a minha vida. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso e coisas que eu fiz com um tanto de um humor, vamos dizer assim, um pouco mais diferente e uma forma de falar mais informal com vocês. Que quando eu comecei no mercado digital eu não tinha grandes recursos, não tinha coisas pra, assim, fazer na minha vida. Eu vim de uma família muito humilde, mas eu sabia que eu precisava mudar de realidade e tinha coisas que não precisavam fazer. E eu acho que a primeira coisa que vocês precisam entender quando vocês querem tomar uma decisão de mudar de vida, querer realmente crescer na vida de vocês, eu acho que vocês precisam principalmente levar em consideração o objetivo maior de vocês. E eu acho que uma das coisas que faz a gente realmente ter uma virada de chave na nossa realidade é realmente a decisão de fazer acontecer, independente das coisas que acontecerem. É muito fácil a gente dizer que quer fazer algum tipo de coisa e poucos dias depois a gente pegar e desistir sem pra quê, justamente porque a gente não colocou aquilo como objetivo principal na nossa vida. Então, acho que a primeira coisa que faz a gente mudar de vida, mudar de realidade, é decidir uma coisa de verdade. E não ficar só com aquela decisão de boca, vamos dizer assim, eu quero mudar de vida, eu quero... Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer andar de carro de luxo, etc. Mas nem todo mundo tá realmente disposto a passar pelo processo para aquilo. Eu acho que você manter seus objetivos bem definidos que faz toda a questão. Eu anotei algumas perguntas que vocês me fizeram no meu Instagram e eu vou responder algumas dúvidas de vocês sobre o meu trabalho. Muitas pessoas perguntam para mim se você precisa investir rios de dinheiro quando você começa, e não, você não precisa investir rios de dinheiro quando você começa. Principalmente para quem começa do zero, vamos dizer assim, que não tem dinheiro pra investir, que foi o meu caso. Eu não tinha dinheiro pra anúncio, não tinha dinheiro pra nada disso, então eu comecei criando conteúdo nas redes sociais sem aparecer pra divulgar os produtos que eu revendia. Então você não precisa investir rios de dinheiro. A única coisa que eu investi realmente foi em conhecimento, num treinamento, num curso realmente, mentoria, pra eu aprender sobre isso. Muita gente fala assim, eu anotei, Lai, eu tenho muito medo de começar, mas eu quero muito fazer dar certo. O que é que eu faço? E assim, gente, na minha humilde opinião, eu acho que vocês precisam ter uma balança na casa de vocês e na mente de vocês. Uma balança na casa de vocês é pra vocês medirem qual é a realidade que vocês vivem na casa de vocês. Não é uma balança física, é uma balança, vamos dizer assim, figurativa. Vocês verem a situação em que vocês vivem na casa de vocês e na vida de vocês e vocês medirem se realmente compensa vocês ficarem nessa mesma realidade ou não. Porque, poxa, vamos pensar comigo. A gente fica com tanto medo, só que na minha realidade que eu vivia, eu falo isso pelas minhas vivências, eu não podia ficar naquela situação. Eu morava numa casa com, sei lá, 9 pessoas, antigamente, depois saíram 2, então ficou o restante do pessoal lá, onde a gente dividia pão. A gente comprava pão e tinha o tanto certo de cada um comer pão. Se um comesse um pão a mais, outra pessoa da casa ia ficar sem. Era literalmente isso. A gente comprava pão contado, era sempre o mesmo real de pão todos os dias. Mesmo real de pão, não pegava nenhum centavo a mais de pão, porque vinham os pães, os pães contados, justamente pra gente comer lá e dividir entre si. Se um comesse mais do que um, o outro ficaria sem. Se um comesse 3, alguém ficaria sem. Então, eu vim numa realidade dessa, eu vim numa realidade muito humilde, onde a gente tinha um tanto certo de todo mundo comer, onde a minha avó, ela dividia comida pra todo mundo, justamente pra poder todo mundo comer e comer por igual, sabe? E quando a gente fazia festa, mesmo que fosse um bolo desse tamanho aqui pra todo mundo, era sempre repartido em fatias fininhas pra gente conseguir comer todo mundo, porque a família sempre foi muito grande. Então, eu vim dessa realidade. Eu não vim de uma realidade de abundância, então eu tinha aquela balança. E a minha balança estava pesando muito mais para o lado da pobreza
do que pro lado da prosperidade. E o que eu precisava fazer para aquilo? Se o meu medo, ele não ia passar, o meu medo, ele não iria mudar. Então você olha para a sua realidade e vê se realmente é isso que você quer ficar, nessa realidade que você quer viver. Pensa daqui a 3 meses, você quer continuar na mesma vida? Porque, poxa, tem gente que não consegue comprar nenhum celular que quer, não consegue comprar nenhum celular que tanto gosta, que tem vontade de ter, justamente sendo que celular é uma coisa tão básica, vamos dizer assim. O celular é uma coisa tão básica de se ter, porque é algo que a gente passa o dia todo na mão. É algo que já tá lá, na nossa realidade já é digital. E muita gente não consegue comprar um celular que quer, porque não tem dinheiro pra isso. Tem gente que não consegue fazer coisas básicas, nem precisa ser um celular super da moda e etc. Mas coisas básicas, tem gente que não consegue comprar a roupa que acha bonita justamente por causa do valor. Tem gente que não tem nem cartão de crédito pra parcelar uma blusa. A pessoa acha legal. Você que tá assistindo aí, talvez você não tenha nem cartão de crédito pra parcelar uma blusa, porque você não tem limite. Porque você não ganha o suficiente para o banco te dar um cartão de crédito com um limite bom. E se te dá um cartão, às vezes o limite é baixíssimo. É sério que você quer continuar vivendo nessa realidade pelo resto da sua vida? E eu tenho certeza que mas eu não passo por essa realidade, eu tenho um cartão de crédito com limite bom, nananana. Sim, mas você conhece alguém da sua família que não tem. Você conhece alguém da sua família que não teve essa oportunidade que você tem hoje. Tem pessoas, assim, pessoas que eu conheço muito próximas, que os pais pedem para os filhos comprar coisas no cartão dos filhos, porque eles não tiveram a oportunidade de ter o cartão de crédito, porque os pais deles não tiveram limite, os pais deles estavam com o score muito baixo, os pais deles não tiveram a oportunidade de ganhar dinheiro o suficiente para poder trazer abundância para si mesmo, mas sim dividir entre a família. Então, gente, é sério que é essa a realidade que você quer passar pelo resto da sua vida? É disso que você tem tanto medo? Você prefere 1000 vezes continuar na realidade que você vive hoje do que arriscar algo novo que realmente vai te tirar do zero e vai te fazer ter uma prosperidade a mais, você mudar de realidade, mudar teu conhecimento e realmente mudar a tua vida? Sério que você prefere continuar a vida inteira na sua realidade atual pro resto da sua vida, pelos próximos anos na sua vida, só por causa de um medo de tentar? É sério que você prefere passar o resto dos meses, do ano, passando pelas mesmas coisas, precisando pedir dinheiro pros outros pra poder pagar uma simples coisa, precisando pegar cartão de crédito emprestado dos outros pra pagar uma coisa, precisando pedir dinheiro, pedir coisa emprestada de outras pessoas? Realmente é isso que você quer viver pelo resto da sua eternidade, da sua vida aqui na Terra? Eu acredito muito que a gente nasceu e foi criado pra viver em abundância. Eu não acredito nessa coisa de que a gente nasceu pra viver na pobreza. Não tem ninguém que coloca na minha cabeça isso. Eu digo por mim, eu saí do absoluto zero. Eu não tive ninguém para poder me ajudar. E, obviamente, a trajetória, o processo, ele realmente pode ser solitário às vezes. Ele pode ser difícil realmente às vezes. Só que eu jamais iria desistir do que eu vivo hoje para viver uma realidade que eu vivia antes. É sério que você quer passar o resto da sua vida inteiro no CLT, trabalhando para outra pessoa, trabalhando para se matando de trabalhar 8 horas por dia para você fazer um salário mínimo no fim do mês? 8 horas por dia pra a sua diária valer 50 reais, 60 reais? É sério que você quer isso? Às vezes eu não entendo vocês, vamos dizer assim. Eu entendo, mas eu não entendo. Mas eu entendo porque eu já passei por essa mesma situação, mas eu não entendo o raciocínio de vocês de questionarem tanto algo que vocês já sabem no fundo que funciona. Sabe? Porque, por exemplo, muita gente fala, nossa, Laís, eu vi você ganhando uma comissão de venda, né, de produto de 200 reais, de 300 reais. E eu fico pensando que isso não é real. Por que não seria real? Você sabe muito bem que é real. É porque a comissão é muito grande. Já me falaram isso, a comissão é muito grande. E qual é o problema? É porque você tá acostumado a ganhar uma diária de 50 reais e alguém não pode ganhar uma única comissão por dia de 300 reais? Gente, se vocês fazem uma única venda por dia de 100 reais, no fim do mês você vai ter 3.000 reais. E você vai ter ganhado muito mais do que você ganharia num trabalho CLT. E às vezes nem precisa você vender todos os dias, mas você fazer 5 vendas por semana, né? Tirando os finais de semana, você vai ter mais de 2.000 reais. Mais do que você ganharia também no CLT. Então, eu realmente não entendo o raciocínio de vocês quererem continuar no conforto. Porque o conforto, ele é confortável, mas ele nunca, jamais, ele vai te dar um resultado extraordinário. E são essas mesmas pessoas que não têm coragem de sair do conforto, que vê alguém prosperando, que vê alguém crescendo na vida, aí vem tacar hate, vem dizer, ai, tá fazendo coisa errada, ai, não sei o quê, ai, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem muito bem que isso aí funciona. Vocês só literalmente não têm coragem de tentar porque vocês não tiveram peito de encarar a realidade de vocês e perceber que a realidade de vocês pode sim mudar
E quem é responsável por mudar a realidade de vocês são vocês mesmos. É a verdade. Se vocês não conseguem entender e olhar pra realidade de vocês com o espelho e olhar pra vocês mesmos e perceber, nossa, eu tô passando por isso, mas eu sei que eu posso melhorar. Eu sinto muito, mas ninguém vai poder fazer isso por você a não ser você mesmo. Ai, me exaltei. Lá eu queria muito estudar, mas eu tenho muita preguiça. É sério isso? Eu poderia nem responder isso. Mas é a mesma coisa que eu falei no outro. Você prefere ficar vivendo a mesma realidade que você vive pra sempre. Por causa de uma preguiça, porque você não consegue simplesmente sentar numa mesa, sentar numa cama, colocar o seu celular lá e estudar e ter um caderninho pra anotar. É sério que é muito trabalhoso isso? É sério que é muito trabalhoso você ficar 30 minutinhos do seu dia estudando pra alguma coisa pra você conseguir ter resultado? É sério que é tão trabalhoso assim? Você prefere ficar o dia todo com o celular e, assim, deitado na cama com o celular e apoiado na barriga o dia inteiro? É sério que você prefere isso? A preguiça de vocês ainda vai matar vocês. Tô falando sério pra vocês. A preguiça de vocês vai afundar o futuro de vocês. E eu não tô zoando. Não tô zoando. Pode até ser um pouco duro do que eu tô falando. É a forma de eu falar. Mas vocês sabem muito bem que o que eu tô falando é verdade. Se você não tem coragem e vocês só vivem com preguiça de criar algo de vocês realmente deveriam ficar lá criando a realidade de outras pessoas. Vocês realmente deveriam estar sendo pagas pra criar o futuro de alguém. Vocês realmente deveriam ter um chefe que cobra vocês pelo resultado que vocês fazem. Se vocês têm preguiça de construir o de vocês, você realmente combina muito em ser pago pra construir o futuro de outra pessoa, com certeza. Eu digo isso pra vocês. Se você não tem coragem e tem preguiça de construir o seu, com certeza você não vai ter preguiça de construir o de outra pessoa. Só que a diferença é que a outra pessoa vai ganhar muito mais porque você que tá construindo pra ela e você só vai ganhar nem um terço do salário dessa pessoa. Só um salário mínimo que você vai ganhar. E olhe lá. Tem gente que ganha mais, né? Porque dependendo do CLT, paga até bem. Só que você nunca, jamais vai ganhar o mesmo salário da pessoa que você tá se esforçando tanto. Seja num comércio, seja numa lanchonete, seja numa empresa, numa firma, qualquer lugar, você nunca vai ganhar o mesmo salário que o dono. E essa é a verdade. Você só tá lá como, vamos dizer assim, uma pessoa que tá lá prestando um serviço pra outra porque a outra já cresceu o suficiente a ponto de ter legal o que ela faz, né? E você é a pessoa que ela delegou pra fazer aquela função e você vai ganhar nem um terço do que ela ganha. Lá eu queria começar, mas eu não tenho tempo. Quando eu comecei, eu também não tinha tempo, porque eu trabalhava. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu trabalhava. E eu não só trabalhava, mas eu tinha uma loja de bijuterias e eu ainda assim trabalhava freelancer nos finais de semana, porque eu precisava ter uma renda a mais, uma renda extra. Então eu trabalhava como freelancer, fazia design, tinha a minha loja de bijuterias, estudava também, porque eu também tava conciliando com estudar para concurso. E ainda assim eu trabalhava. Então, os tempos que eu tinha, tem até no meu destaque do Instagram, que é o destaque, se eu não me engano, é o destaque evolução, alguma coisa assim, onde eu mostro o tempo em que eu estudei. Eu mostro lá os horários que eu estudava, e vocês podem ver que são sempre horários à noite, são sempre à noite, depois das 10 da noite. Então, eu sempre estudava 10, 11, 12 horas, às vezes eu ia dormir 2 da manhã estudando. Mas foi esse estudar até 2 da manhã, eu me esforçar um pouco mais pra estudar 2 da manhã, que eu consegui fazer a minha primeira venda em 2 semanas. Porque eu chegava, eu ia estudar, eu tomava, né, chegava em casa, tomava banho, jantava, e depois de fazer tudo isso, eu sentava a bunda na minha cama e simplesmente ia, ó, estudar com o celular mesmo, celular, papel e caneta. Era isso que eu fazia. E eu estudava, nem que fosse 30 minutinhos, se eu parasse, assim, 10 minutos, eu ia lá e assistia uma aula. Se eu parasse, assim, 30 minutos, eu ia lá e assistia 2 aulas. É isso, eu sempre fazia isso. Então eu trabalhava e fazia as coisas no tempo que eu tinha. Quando eu comecei, eu fazia no tempo que eu tinha. Nos finais de semana era o momento em que eu mais estudava, porque eu não fazia nada. Eu não sou uma pessoa de sair, eu não sou uma pessoa de ir pra festa. Não por causa de nada, mas porque eu realmente não gosto. Eu genuinamente não gosto. Eu só saio assim com família mesmo. Então, eu sempre ficava em casa nos finais de semana, porque eu gosto, mas se você não tem o costume de ficar em casa, você gosta de sair, pode sair, não tem problema, mas separa um momento no seu final de semana pra você estudar mais do que você normalmente estuda. E foi isso que eu fiz. No final de semana, eram os melhores momentos, e feriados também, os melhores momentos pra eu me dedicar, os melhores momentos pra eu estudar, os melhores momentos pra eu fazer as coisas que eu precisava fazer. Então, era, assim, top melhores momentos pra eu estudar, e foi assim que eu consegui vender em 2 semanas. A minha primeira venda, se eu não me engano, saiu na quinta ou
ou foi na sexta-feira? Não lembro exatamente, mas tem a data lá nos meus destaques do Instagram. Foi numa quinta ou numa sexta. Ou seja, eu tava iniciando o final de semana, eu tinha acabado de chegar em casa e a minha primeira venda saiu 8 ou 9 horas da noite. 8 ou 9 horas da noite saiu a minha primeira venda. Tem lá o horário que saiu a minha primeira venda no meu Instagram. Então dá pra vocês saberem que realmente isso que eu tô falando é o que eu apliquei pra minha vida. É muito normal a gente ficar procurando empecilhos, na verdade, assim, pra gente não fazer o que precisa fazer. É normal a gente ficar procurando empecilho, ficar, eu tenho isso, eu tenho muitas coisas, eu não tenho tempo, porque é muito complicado, parece ser muito difícil. Ok, se você acha difícil, então não vai ser difícil pra você passar 40, 60 anos da sua vida trabalhando pra no final você receber uma aposentadoria que no final das contas não vai pagar essas contas. Pra vocês terem noção, eu digo pra vocês, não é nenhum tipo de preconceito, porque eu sei o quanto realmente vocês se esforçam pela vida de vocês, eu sei o quanto vocês querem. Só que nunca vai entrar na minha cabeça uma pessoa que prefere ganhar um salário mínimo do que fazer alguma coisa pra ganhar um extra, pra fazer um a mais, sabe? Nunca vai entrar na minha cabeça uma pessoa que fala assim, não, Laísa, eu não quero isso, eu só quero ganhar um salário mínimo mesmo. Não entra na minha cabeça. Porque quanto mais tempo passa, as coisas vão inflando realmente. Vocês conhecem a inflação. Vai aumentando de preço, as coisas vão aumentando, vai tendo coisas a mais. Claro, Laísa, mas o salário mínimo aumenta também. Sim, mas as compras realmente, os valores das coisas que a gente compra, necessidades básicas, também aumenta. Eu conheço família que nunca na vida comeu um McDonald's. Conheço gente que nunca comeu fora, nunca foi num restaurante legal, nunca levou a família pra viajar, nunca visitou uma cidade que tanto gosta. Tem pessoas que eu conheço realmente, são do meu círculo social, que saíram de casa pra trabalhar em outro estado, pra ter uma oportunidade a mais e não consegue voltar porque o dinheiro não sobra pra pessoa voltar e visitar a família. E a família aqui também não sobra dinheiro para trazer a pessoa para cá ou para ir visitar a pessoa. Então não tem dinheiro para viajar, tem que juntar dinheiro por meses seguidos para eles se verem uma vez por ano. É sério que vocês querem continuar vivendo a vida inteira nisso? É sério que vocês preferem passar por isso? Porque vocês têm medo de tentar? Porque vocês têm medo de fazer alguma coisa nova? É sério realmente que vocês preferem ficar a vida inteira nisso? Eu acho que eu tenho muito senso de urgência na nossa vida, tipo assim, pelo menos na minha vida, né? Porque eu tenho 22 anos. Pra muitas pessoas isso é muito, muito, muito novo. Eu também me encaro muito nova, só que eu penso assim, eu já vivi 22 anos. Daqui a 22 anos eu vou ter 44. Daqui a 22 anos, depois dos 44, eu vou ter mais de 60 anos. E aí, eu vivi. E aí, o que foi que eu fiz da minha vida pra ter coisas, pra conquistar o que eu quero? Se eu não tomar uma atitude hoje, a Laísa de 44 anos talvez esteja sofrendo as consequências da de hoje. Tem gente que fala, deixa a Laísa de lá resolver os problemas dela. Aí quando você chega lá, você se arrepende de você não ter começado. Eu não entra na minha cabeça alguém preferir ganhar um salário mínimo do que a pessoa fazer algo por si mesma. A pessoa fazer algo pra ganhar mais, nem que seja, Laísa, eu quero seguir a minha carreira, eu tenho uma faculdade, eu quero seguir minha carreira. Tudo bem, mas ninguém tá falando de você sair da sua carreira. Ninguém tá falando de você abandonar a faculdade. Ninguém tá falando de você abandonar o emprego dos seus sonhos. A gente tá falando de você viver bem, confortavelmente, financeiramente bem. Investir em algo, investir seu tempo em algo que vai te dar um retorno a mais. Eu sei que muitos de vocês têm sonhos, têm objetivos, estão fazendo faculdade, querem fazer um concurso, estão trabalhando no emprego dos sonhos de vocês, mas no momento, muitos de vocês não ganham o suficiente. Eu tô falando de vocês fazerem algo pra vocês ganharem a mais. Ninguém tá falando de abandonar as coisas, largar tudo, vão viver largados e pelados. Não, gente. É simplesmente vocês entenderem o que eu tô dizendo e entender que dá pra você conciliar aquilo pra você ter um financeiro legal. Se você não começar hoje a fazer isso, eu sinto muito, mas vai ficar difícil depois no começo, porque muitos dos meus amigos, eles fazem faculdade, certo? Só que durante o período da faculdade, eles ficaram sem dinheiro. E aí, o que você faz? Ou você vai para um trabalho convencional e você concilia trabalho e faculdade, sai do trabalho e vai para faculdade, sai da faculdade e vai para o trabalho? Ou você faz alguma coisa na sua casa. Uma das coisas inteligentes que um amigo meu fez, ele começou a investir em coisas sobre programação, que também é uma área dentro do digital. Não sei se vocês sabiam, mas prestação de serviços, coisas que se fazem e presta serviço na internet, também é mercado digital, até porque o mercado digital ele não é
só sobre venda de produtos. Tem gente que acha que o mercado digital é só sobre venda de curso, e nada a ver. É também sobre vendas de produtos e serviços. Então, se você vende qualquer tipo de serviço no digital, ainda assim faz parte do mercado digital. Eu já vendi serviço quando eu comecei, eu trabalhava como designer, eu já trabalhei como social media, eu já trabalhei como professora digital, inclusive. Tenho alguns sites que eu já usei para trabalhar dessa forma. Eu já prestei serviço de várias formas na internet, como assistente virtual, etc. Enfim, gerente de venda, já trabalhei com isso também. Então, tudo no digital. Então, vocês conseguem conciliar as coisas. Ninguém tá falando de abandonar a carreira de vocês. Eu simplesmente estou falando de vocês terem um sustento de vocês. De vocês terem a mais, para vocês não passarem pelas coisas que vocês passam hoje, sabe? Porque muita gente fala que quer fazer as coisas acontecer e quando chega lá desiste na primeira dificuldadezinha. Complicado te ajudar dessa forma, porque se você nem mesmo se ajuda, se você não sabe realmente o que você quer e se você não tem a certeza dentro de você, o desejo realmente de verdade de fazer as coisas acontecerem, não sou eu que vou fazer por você. Infelizmente, os meus vídeos não vão te ajudar enquanto você não se ajudar. Porque vários livros que eu leio falam sobre isso, fala que o desejo ardente por alguma coisa, algum objetivo, é o primeiro passo, né? O passo inicial para você conseguir ele. Se você não tem um desejo realmente dentro de você de conseguir alguma coisa, talvez você desista no caminho porque você vai, vamos dizer assim, brochar, vamos dizer assim, com esse desejo, sabe? Esse objetivo. Você fala, eu quero fazer minha primeira venda. Quero fazer minha primeira venda. Aí você vai fazer dois cliques. Ai, desanimei, desisti de fazer minha primeira venda. Mas se você bota na sua cabeça, não, eu quero fazer minha primeira venda, eu tô doida pra fazer minha primeira venda, eu quero realmente fazer isso aqui dar certo, e você ter aquele desejo dentro de você, isso já é a pontapé inicial pra realmente você fazer acontecer. Porque quando eu comecei, eu fiz exatamente isso. Eu tive o desejo ardente de fazer as coisas acontecerem. Eu tinha o desejo de vender, eu tinha o desejo de ganhar dinheiro, eu tinha o desejo de mudar a minha realidade. Eu acho que isso já é o pontapé inicial pra gente mudar muita coisa na nossa vida. Se a gente tem o desejo ardente de fazer as coisas, mas se a gente não tem, a gente vai desanimar. A gente vai desistir, a gente vai achar que as nossas dificuldades são maiores que os nossos sonhos. E nunca vão ser. As nossas dificuldades, elas nunca vão ser maiores que os nossos sonhos. A não ser que a gente permita na nossa cabeça que elas sejam. E isso tudo começa na cabeça de vocês e vocês permitirem na cabeça de vocês. Acho que é isso. No fim das contas, se você não assumir responsabilidade pelo que você quer, pela vida que você tem e pela vida que você quer ter, infelizmente vai ser difícil pra você conquistar as coisas que você quer. Se você não toma uma atitude hoje, alguém vai ter que tomar atitude por você amanhã. É porque se a gente não decide algo pra nós, a gente acaba condicionando a nossa vida ao acaso, às coisas de outras pessoas, a alguém fazer algo pela gente. Isso não vai acontecer, infelizmente. Ou você faz, corre atrás do seu objetivo, ou no final das contas você vai correr atrás do objetivo de outra pessoa. É isso, eu espero que vocês tenham coragem de correr atrás dos sonhos de vocês. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão lembrar desse vídeo e vocês com certeza vão agradecer depois, porque pra mim, no meu caso, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Foi começar a focar em mim, fazer o que eu precisava fazer, sem me preocupar com outras pessoas, sem botar empecilhos na minha cabeça, colocar desculpas na minha cabeça e sem deixar os meus medos esmagarem os meus sonhos. É isso, eu espero que vocês tenham coragem de correr atrás dos objetivos de vocês. Isso foi uma conversa, mais um desabafo, mais um bate-papo, mais um puxão de orelha. E é isso. Espero que esse vídeo encontre vocês no momento que vocês mais precisarem. É isso, até o próximo vídeo.